Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então iremos dar início à nossa aula de hoje, tá? Como eu falei na semana anterior, iremos trabalhar a partir de hoje o nosso módulo atual, tá ok? Iremos começar com o capítulo 13, na página 54, o conteúdo de triângulo, ok? Então, fazendo a leitura do nosso material, né, com essa breve ilustração que está aí na página, temos: o triângulo é um dos itens de segurança de um automóvel e recebe o mesmo nome da figura geométrica que indica o contorno de sua forma. É um importante equipamento de alerta para os outros motoristas em relação a um veículo parado que bloqueia parte do tráfego. Um veículo que está sem condições de locomoção deve ficar, se possível, no acostamento com o pisca-alerta ligado. Se não houver acostamento, deve ficar na faixa da direita, seguindo ainda as outras orientações e recomendações importantes do Código de Trânsito Brasileiro. Um equipamento de segurança chamado triângulo deve ser usado para sinalizar uma possível obstrução da via ou do acostamento. O triângulo deve ficar a uma distância segura do veículo. Há uma orientação no Código de Trânsito que a distância deve ser no mínimo de 30 metros entre o carro e o triângulo. Outras recomendações importantes também são dadas, podendo ser acessadas no box, tá? Explore mais. Aí só uma parte ilustrativa aí, tá? Só para a gente mostrar que além de ser uma figura na parte da matemática, né? Ele também tem aí outras utilidades e uma delas é nessa parte aí do trânsito, tá? Para só dar uma orientação a motorista aí. Página, né? 56, temos aí a introdução, tá? Introdução, triângulos. Então vamos lá. O triângulo é uma das figuras planas mais elementares e o polígono com menor número de lados, que são apenas 3. Você possivelmente conhece bem a forma triangular, considerando o estudo em anos anteriores. Apesar de apresentar poucos lados, é uma das figuras mais versáteis, sendo sua forma muito comum em construções para garantir maior rigidez, tá? Uma vez que não se deforma tão facilmente quanto os outros tipos de estruturas poligonais. É uma figura obtida da decomposição de qualquer outro polígono, possibilitando que se realizem alguns estudos sobre ângulos, entre outras características. A cada novo estudo dos triângulos, você pode retomar conceitos importantes, tendo um novo olhar sobre o mesmo tema, além de ser possível aprofundar-se em outros detalhes dessa importante figura. Começaremos por seus elementos. Lembrando que um triângulo é uma figura geométrica formada por 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos, tá? Então, elementos de um triângulo. Vamos lá. Da parte inicial, vamos começar com os seus elementos. Já sabemos isso aí. Triângulos têm 3 lados, 3 vértices, tá? E 3 ângulos internos, tá bom? 3 ângulos internos. Então, vamos fazer uma breve demonstração de um triângulo, tá? Considerado um triângulo A, B e C, ok? Triângulo A, B e C. Temos aí os pontos A, B e C são consideradas as vértices. Gente, vértices, vamos lembrar que são as quinas. Então aqui, ó, 1, 2, 3. Então, vértice desse meu triângulo, A, B e C, tá? Os segmentos. Segmentos, pessoal, são os lados, tá? Então, quem são os lados dos meus triângulos aqui, ó? Fechado, ó. AB. Quem é o próximo? B e C. E para fechar aqui, C e A. Ok? Os ângulos, né? São eles. Quem são aqui, ó? Representado pelas letras
A, B e C, tá? Ainda assim assinalados na figura são os ângulos internos do triângulo, tá? Então a gente fecha aí essa parte de elementos, tá? Na próxima página temos aí, de maneira geral e com o intuito de simplificar a escrita, o símbolo, tá? Então, símbolo é usado para referir-se a um triângulo, seguindo dar indicação de seus vértices. Assim, na figura anterior, podemos indicar triângulo pela simbologia A, B e C para identificar esse triângulo aqui da nossa representação, tá bom? Feita essa parte, gente, vamos relembrar o conceito de perímetro. Perímetro de um triângulo, tá? Perímetro de um triângulo ele é dado pelas somas das medidas dos seus lados. Então, vamos relembrar que a palavrinha perímetro, palavrinha aí, perímetro indica soma, tá? Soma de todos os lados. Então, ele traz aí um exemplo, determinar o perímetro do triângulo ABC. Traz essa representação aí, né? Onde um dos lados aqui, ó, com a representação em metros, tá? Para fechar, como é que eu vou calcular esse perímetro aí? Fazendo a soma dos lados. Então, vírgula abaixo de vírgula, né? Trata-se de um número decimal. Ok? Resultando em pelo material, perímetro desse meu triângulo é 10,97, tá bom? De forma clara aí, calcular o perímetro de um triângulo. No exemplo 2, já temos um pouco aí um diferencial, tá? Ele traz aí, o triângulo ABC apresenta um perímetro, ele já dá o valor do perímetro, tá? De 14,74, determine a medida de x. Então, vamos lá relembrar, perímetro, né? A gente sabe que um dos lados é x, o outro também é x, e o outro mede 4,70. Aliás, o outro mede 4. Somente isso, não é? Então vamos lá. Quanto é que vale o meu perímetro? Ele já deu aí 14,78. X mais x eu tenho aqui igual a 2x mais 4. Vamos relembrar de quê? De um conceito de equação de primeiro grau. Então, 2x é igual a 14,78 menos 4. Esse 4 aqui é um valor inteiro. 14 menos 4 deu 10,78. Eu vou finalizar com uma divisão. O valor de x é igual a 5,39. Tá? Isso aí, se a gente quiser fazer a coerência, ver a questão se ela está correta, o valor de x aqui eu somo 5,39 mais 5,39 com mais 4. E ele tem que dar o valor que ele já nos falou no início, que o perímetro dele era de 14,78. Tá certo? Então a gente agora vai fazer uma parte teórica, tá, do nosso material com relação a triângulos, que ele vem aí a sua classificação. A classificação quanto ao lado e a classificação quanto aos ângulos, tá bom? Vamos lá, dando continuidade na próxima página. Há uma grande variedade de triângulos, embora sejam todos os polígonos com os mesmos números de lados, eles podem variar as medidas dos lados e dos ângulos. Assim, para um estudo mais profundo e organizado, faz-se uma classificação de acordo com as medidas dos lados e dos ângulos, tá? Então, vamos começar primeiro com a classificação quanto aos lados, tá? Classificação dos triângulos com relação a lados. Ele traz aí, são 3 tipos, que são ele o escaleno, isósceles e, para fechar, equilátero, tá? Então, o que seria um triângulo escaleno? Ele mostra aí que um triângulo é escaleno se ele apresentar
três lados com medidas diferentes. Ó, de forma bem clara já está aí essa parte aí trabalhada. Três medidas diferentes dos seus lados, temos um triângulo escaleno. Seria um triângulo isósceles. Um triângulo é isósceles se ele apresentar dois lados congruentes, tá? Então, dois lados iguais em uma medida diferente nos remete a um triângulo isósceles. Para fechar essa classificação, triângulo equilátero. Um triângulo ele é dito equilátero se ele apresentar os três lados congruentes, ou seja, os três lados iguais, tá bom? Com relação à classificação dos lados, né? A gente já fecha essa parte aí e a gente vai direto para a classificação quanto aos ângulos, tá bom? Então vamos lá, que são eles também três tipos com relação a isso aí: triângulo acutângulo, obtusângulo e triângulo retângulo, tá? Um triângulo acutângulo, que é um triângulo acutângulo? Um triângulo ele é acutângulo se ele apresentar os três ângulos internos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus, tá certo, gente? Eles têm que ter três medidas, mas as três medidas elas têm que ser menor que 90 graus, tá? Próxima aí é o triângulo obtusângulo. Um triângulo é obtusângulo se apresentar um ângulo interno obtuso. Isto é, um ângulo maior que 90 e um menor que 180. Ou seja, ele tem que ser um ângulo dele tem que ser maior que 90, mas que menor que 180 graus, tá bom? Os outros dois ângulos internos têm que ser agudos. Para fechar, o triângulo retângulo. Um triângulo ele é retângulo se apresentar um ângulo interno reto, ou seja, medindo 90 graus. Tá certo, gente? Muito simples aí essa classificação dos triângulos, tanto quanto ao lado, tanto quanto aos seus ângulos, tá bom? Continuando aí, a gente chega em propriedade das medidas dos ângulos de um triângulo, tá? Vamos fazer a leitura do material, ele traz aí. Uma das propriedades mais importantes de qualquer triângulo diz respeito à soma das medidas dos ângulos internos, ó. Soma das medidas dos ângulos internos, tá? Para saber o que diz essa propriedade, acompanhe os passos. Ele só tem aí uma ilustração. Considere o triângulo ABC e seus ângulos internos de medidas A, B e C. Primeiro, separamos os triângulos em três partes, cada qual contendo um dos ângulos internos do triângulo. Tá vendo aí a representação? Ele dividiu aí, ficou A, B e C separadinho, né? Unimos os três ângulos fazendo os vértices coincidirem em um único ponto conforme a ilustração. O que é que ele terminou fechando aí, ó? Terminou ficando uma representação, gente, desse tipo. Se a gente lembrar no nosso transferidor, isso aí nos remete a um ângulo de 180 graus, tá? Então, com base nisso aí, podemos perceber que os três ângulos juntos formarão um único ângulo de 180 graus. É possível, então, concluir que no triângulo a soma das medidas dos três ângulos internos é igual a 180 graus. Então, não vai mudar, tá? Quando a gente ouvir isso aí, essa perguntinha, resposta única. Qual é o valor da soma dos ângulos internos de um triângulo? Resposta 180 graus, tá? O material de vocês tem essa parte aqui já no finalzinho, podem destacar, tá? Ele diz: em qualquer triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é sempre 180 graus, tá? Continuando, ele traz aí problemas envolvendo triângulos, é a sua formação, ok? A construção de um triângulo, tá? A gente acha que qualquer medida a gente consegue formar um triângulo. Ah, mediu ali, eu já consigo formar um triângulo. Mas vamos ver se isso é possível ou não, tá? A construção de um triângulo ela envolve certos cuidados.
que podem não ser apenas traçar 3 segmentos de reta. Que uma construção é usada somente quando não se conhece as medidas dos lados. Caso as medidas dos lados elas sejam conhecidas, podemos usar uma régua e compasso para a construção. Como exemplo, veja o roteiro seguinte sobre a construção de um triângulo com os lados medidos 2, 5 e 4. Então, o que é que ele quis dizer? Se a gente tem as medidas, a gente só vai conseguir fazer triângulo, né? Fazendo o traçado aí com a régua, a gente consegue fechar esse triângulo aí. Dentro dessa parte de formação, a gente tem a condição de existência. O que seria a condição de existência de um triângulo? Será que 3 medidas dadas, qualquer uma delas, eu consigo realmente fechar um triângulo? Tá? Então temos aí, com base na construção anterior, é possível perceber um fato. Que fato seria esse, gente? Ó, se a soma das medidas de 2 lados for menor que a do outro lado, os triângulos eles não conseguem ser formados, tá? Então vamos lá. Para que a gente possa entender essa parte da condição de existência, o triângulo que a gente tinha na forma anterior, ele deu as medidas em 2 centímetros, 4 centímetros, tá? E 5 centímetros. Ele diz que a soma de 2, tá? Ó, a construção na base anterior é possível perceber um fato. Se a soma das medidas dos 2 lados ela for menor ou igual que o outro, o triângulo ele não consegue ser formado. Então, por que esse triângulo foi formado? Porque quando eu somei aqui 2 mais 4, eu obtive 6. Não foi menor. Ele foi maior do que o terceiro lado. Consegui fazer essa construção. Tá? Agora ele tem aí outra representação. Se um lado é 2, o outro também é 2. E aqui embaixo é um lado medindo 5. Então, vamos voltar aí para a condição de existência. 2 mais 2 deu 4. 4 é menor do que 5. Eu não consigo formar esse meu triângulo aí. Tá bom? Não é porque 3 medidas, 3 segmentos de reta qualquer, a gente vai conseguir formar um triângulo. Não é desta forma, tá? Por essa condição de existência, a gente já consegue fechar essa linha aí de raciocínio, tá bom? Então, para que a gente possa relembrar a parte da soma dos ângulos internos, vamos ver 2 exemplos que está lá na página 63, tá? Em um certo triângulo, os ângulos internos têm suas medidas diretamente proporcionais a 2, 6 e 7. Quais são as medidas desses ângulos, tá? Desses ângulos. Então, vamos lá. Vamos imaginar que tivéssemos um triângulo, tá? Onde esses ângulos fossem dados por 2x, 6x e 7x. A gente já sabe que a soma dos ângulos internos, ela equivale a 180 graus. Então, vamos descobrir quanto vale cada um desses ângulos. Então, vamos lá. 2x mais 6x mais 7x igual a 180 graus. Gente, ó, cálculo com variável só não remete a um tipo de equação de primeiro grau, né? Então, 2 mais 6 mais 7, 15x igual a 180 graus. Termino com a divisão. 180 dividido para 15, temos aí x igual a 12 graus. Tá? Então, quanto é que vale cada um desses meus ângulos? Bora lá? O primeiro é 2x, ou seja, 2 vezes 12, que vai dar 24 graus. O próximo, ele tem aí que é 6x, então 6 vezes 12, resultando em 72 graus. Para fechar, o próximo é 7x, 7 vezes 12 graus, chegando em 84 graus. Assim, as medidas que a gente estava buscando eram exatamente 24, 72 e 84 graus. Tá certo? Gente, encerramos a nossa aula com relação a triângulos. Um conteúdo muito simples, cálculos poucos, temos uma parte boa aí de teoria, tá? Iremos responder nossas atividades de aplicação, que está nesse material.
Qualquer dúvida que surgir, estou aqui para ajudar todos vocês. Um forte abraço e nos encontramos na próxima aula com mais um conteúdo da semana, tá bom? Até lá!